Então, bora lá? Vamos fazer uma avaliação hoje, uma análise da Pets, tá? Uma atualização desta ação que eu comentei aí alguns meses atrás. Então, vamos ver como é que ela vem caminhando aí na movimentação. Será que realmente, naquele momento que eu avaliei, essa movimentação continua? É isso que a gente vai ver agora no gráfico semanal, tá? Gráficos de médio prazo e gráficos de longo prazo, tá? E se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar todas essas análises de médio e longo prazo para ativos do mercado brasileiro, mercado americano e criptomoedas. Até porque, para você pegar fortes valorizações, você precisa ficar posicionado mais tempo no mercado. Então, você precisa fazer uma entrada estratégica dentro de um gráfico de longo prazo para pegar grandes valorizações. Ok? Bom, vamos colocar aqui na tela a PETS 3 e aproveitando. Hoje é o último dia, dia 10 de abril de 2023, último dia de inscrições abertas para a mentoria de renda variável. Você tem interesse em aprender a analisar esses dados das ações do Brasil, mercado americano, criptomoedas, títulos públicos? Então, esta mentoria é para você, tá? Fazer operações de médio prazo e longo prazo para você comprar e ficar comprado durante meses, quem sabe anos dentro de uma posição, mas aproveitando um momento mais estratégico para você começar a montar posições em ações. E quando o mercado estiver muito fraco, você vai estar de fora, tá? Porque os sinais dados dentro desses gráficos de longo prazo, eles são muito consistentes, tá? Então, se você quer participar dessa mentoria, o valor dela é de R$ 30 por mês, tá? Então, você entra no link aí na descrição e você faz a sua inscrição para participar desta mentoria, e eu ofereço nessa mentoria uma aula ao vivo toda semana, tá? Essa primeira aula ao vivo aí com os novos alunos será nesta quarta-feira, agora às 20 horas, então aproveite. Como eu falei para vocês, eu sou pouco conhecido aqui no YouTube, então praticamente vai ser uma aula particular, né? Com pouquíssimos alunos, tá? Então você vai ter uma atenção muito grande aí para tirar suas dúvidas, para entender todo o conteúdo que eu vou passar em cima da análise gráfica de longo prazo, tá? Eu tenho experiência no mercado há mais de 15 anos, tá? Desde 2007 eu entrei na bolsa e lá para 2010, 2011 eu comecei a estudar muito forte a análise gráfica, tá? Na verdade, não foi nem 2010, 2009 eu comecei a estudar muito a análise gráfica e fui lapidando os meus métodos aí e chegar num método mais consistente aí dentro do mercado. Abandonei as operações de curto prazo e foco apenas nas operações de médio e longo prazo, ok? Então, você, nessa mentoria, terá uma aula ao vivo toda semana. E nos fins de semana, como aconteceu neste agora, então, para quem está entrando agora, vai pegar uma gravação de uma análise semanal de ações do Brasil, Estados Unidos e criptomoedas. Todo fim de semana eu faço essa análise, analisando várias ações do mercado e criptomoedas e mostrando as oportunidades do mercado, mostrando momentos onde não é possível realizar compras no mercado, tá? Então, eu vou mostrando para vocês e vou ensinando essas técnicas que eu utilizo dentro do mercado para a renda variável, tá? Então, inscrições abertas até hoje, até o final da noite, até as 23h59, estará aberto aí o link para comprar a mentoria de renda variável. Então, corra lá e participe. Quarta-feira, agora, aula ao vivo, ok? Bom, vamos falar da Pets? Vamos fazer a atualização da Pets? Vamos ver como é que anda esta ação, né? Vamos ver como é que anda essa ação. Vocês já sabem que eu analiso uma tendência de médio prazo e de longo prazo. Dentro dessas tendências, quando eu analiso isso, faço um histórico do preço ali, se o mercado estiver em forte tendência de alta, de baixa, eu não monto posições.
tá? Eu não monto posições. E eu avalio os movimentos que vão acontecendo no mercado. Se o movimento quebrar esse padrão de baixa do mercado, eu inicio a montagem de posição, ok? Bom, nós temos aqui a Pets, ela é uma ação recente na Bolsa, tá? Ela entrou aqui em 2020, setembro de 2020, já após o início da pandemia, tá? Onde o mercado já se recuperou muito forte. E ele foi realizando movimentos de zigue-zague ascendente, é um movimento de tendência de alta, é um momento onde a gente se expõe ao mercado, tá? Mas veja que nós estávamos fazendo fundos mais altos e aqui, ó, a gente perde essa linha de tendência e perde o primeiro fundo. Quando perde o primeiro fundo, acabou a tendência de alta. A partir daí, se eu estou fora, eu não monto mais posições e espero o que o preço vai fazer. Se ele vai entrar numa tendência lateral ou se entrará numa tendência de baixa. Para entrar numa tendência de baixa, eu tenho que fazer um pivô de baixa, eu tenho que fazer um zigue-zague descendente. O que eu tenho aqui é um topo aqui em cima, eu tenho um fundo mais baixo que esse, tá? Eu preciso agora fazer um topo mais baixo que esse. Foi aqui, ele sobe durante 2 semanas. Parou, começa a ceder novamente. Se ele perder o fundo, ele vai realizar o primeiro zigue-zague descendente desta ação. E foi o que ele fez. Ele perdeu e veio até aqui. Entenda, a partir de agora, esse movimento. O mercado ele veio para o fundo histórico da ação num suporte. O suporte pode segurar o preço de uma ação ou não, tá? E aí a gente vai analisando. Eu não compro apenas a batida no suporte, tá? Assim, aleatoriamente. Eu preciso ter um histórico maior de preço. Como na Pets eu não tenho, comprar aqui pode ser perigoso, tá? Veja que esse movimento que aconteceu, ele aconteceu a partir deste zigue-zague descendente. Então aqui ele deve ter batido numa expansão de Fibonacci para baixo. Eu vou realizar a expansão de Fibonacci e a gente percebe que o mercado foi para a primeira expansão de Fibonacci. Coincidentemente, era o fundo, era uma região mais forte ainda, o preço dá uma parada. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. Só que dentro de uma tendência de baixa, temos zigue-zagues descendentes, nesta pernada de baixa, eu vou ter zigue-zagues aqui para baixo. Na retomada aqui, eu posso ter zigue-zagues para cima, e depois, num ciclo maior, eu tenho novamente a queda do mercado e zigue-zagues dentro dessa outra pernada. E veja que aqui nós temos essa primeira pernada que temos, e nós temos esse zigue-zague aqui, que é este aqui, ó. É este grande movimento com o zigue-zague dentro dele. Aqui, agora, ele faz um processo de correção, tá? Por que um processo acabou sendo de correção? Porque o último movimento de queda, ele foi em linha reta aqui, ó. Então, o topo dele está bem aqui, tá? Veja que ele nem conseguiu ultrapassar este primeiro topo, tá? Ele não conseguiu. Ele fez essa correção. Você poderia ter comprado pelo risco nessa posição, mas a partir do momento que ele vai, fica lateral aqui, tenta romper o topo, e veja que nesse movimento aqui de baixo, ó, ele faz uma lateralização e marca uma região de resistência aqui, ó. Ele marca essa região de resistência, tá? Onde ele bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, e aqui ele começa a fechar acima dessa região. Só que com esta barra aqui, ele mostra um rompimento falso e querendo novamente acelerar para o fundo, tá? Então, isso aqui começa a mostrar para a gente que a gente está nesse processo de impulsão para baixo, uma correção, e se a gente perde o fundo, a gente vai fazer um grande pivô de baixa, tá?
seria este pivô aqui, ó. Este pivôzão aqui. O mercado foi lá, foi cedendo e perdeu o fundo, e era o fundo histórico. Então, pessoal, quando acontece isso, aí sim eu não posso falar em compras tão cedo. Por quê? Porque eu vou fazer uma expansão de Fibonacci de toda essa pernada. Então, eu vou ter semanas e semanas com preço em queda. Eu acompanho aí alguns YouTubers do mercado e vi alguns comentando sobre compra no mercado da Pets, que ela estava muito barata, que era um escândalo. Pois é, eu vou fazer essa expansão para baixo aqui, tá? Eu faço normalmente da forma mais conservadora do fechamento, até aquele topo lá, tá? E veja que essa expansão vai lá bater no primeiro alvo. Bate no primeiro alvo e fica aqui, ó, andando de lado, com um zigue-zague descendente. Ele começa a perder o fundo, faz um pullback e vai na segunda e fica andando aqui de forma lateral novamente. Para quebrar uma tendência de baixa, eu preciso fazer isso aqui, ó. Uma tendência de alta. Vou até melhorar aqui o desenho. Tá? Esse é a tendência de baixa. O que eu tenho que fazer é superar esse topo, realizar um fundo e fazer esse zigue-zague ascendente. Antes dele fazer isso aqui, eu já consigo fazer um canal de baixa. Peraí, opa. Eu já consigo fazer um canal de baixa aqui, que liga esses fundos aqui e os topos. É nítido a tendência de queda desta ação, tá? Então, quando ele faz esse grande pivô aqui, esse grande pivô de baixa, ele bate no primeiro alvo, bate no segundo alvo, anda de forma lateral e para fazer uma tendência de alta, quebrar essa tendência, ele precisa realizar um movimento mais agressivo que saia desse canal, faça um movimento de queda e aí ele faça esse pivô, tá? Isso é comprar a partir de um movimento de uma tendência, iniciando uma tendência de alta, tá? Quebrando todo esse ciclo de baixa em vermelho. Ele não aconteceu. Ele não aconteceu. E o pior, a gente percebe aqui, ó, um suporte bem nessa região aqui, que eu vou colocar mais forte aqui. Ele está iniciando a perda desse fundo. Deste fundo. Tá aqui, ó. Semana passada ele perdeu aqui. E essa semana, começando agora, ele está iniciando tentando acelerar essa queda, se perder a mínima da semana passada para fazer um novo movimento de baixo. Como eu tenho 3 alvos para baixo, o meu terceiro alvo está mais ou menos nesta zona entre 4,30, tá? E caso eu venha fazer a expansão de toda, de sombra a sombra, ele pode chegar até na região de 3,86. Então, seria esta zona entre 4,30, mais ou menos, até 3,80, tá? Seria o alvo e talvez buscar o fundo do canal novamente, tá? Então, a tendência de baixa da Pets é claríssima de queda. E eu não monto posições nesta tendência de baixa. Como não é um setor mais perene, como o setor elétrico, o setor de bancos, eu não compro pelo risco na batida da terceira expansão de Fibonacci, que normalmente costuma marcar o fundo majoritário daquela ação, tá? Mas como é um setor mais volátil, eu quero entrar num sinal mais conservador. Então, eu preciso perceber que essa tendência de baixa vai se encerrar, eu vou cortar esse canal de baixa, fazer um pullback numa região, talvez de um suporte antigo aqui,
e aí sim iniciar um zigue-zague ascendente. Fora isso, eu não penso em compras de PETS 3 para o longo prazo ainda, porque é nítido a queda e o mercado pode continuar caindo, 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 pode lateralizar aqui, não ter força para subir e arrancar uma nova queda, tá? Porque temos vários ativos dentro do mercado e já estão caindo há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Pega Brasil Foods aí. Eu sempre comento dela, que é um case, que é uma ação. Deixa eu colocar ela aqui. Brasil Foods, que é um setor que era muito forte na bolsa. Vou botar um mensal aqui. Muito forte na bolsa. E ele tinha uma tendência de alta longa, desde aqui de 2000, veio até 2015, pessoal, até 2015. A partir daí, ó, queda dentro de um canal vermelho de baixa e ela não se recupera onde ela está. Estamos em 2023. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: a tendência de baixa num setor que não é um setor elétrico, de saneamento, bancos, etc., eu preciso perceber uma quebra do padrão de baixa. Eu não quero ficar montando preço médio aqui, 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 todo mês comprando uma posição aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E aí, dessa forma, se eu ficar montando posições mês a mês, eu posso ficar montando posição o quê? Durante 2 anos, 3 anos, num ativo que está caindo, e eu poderia aproveitar uma ação em tendência de alta e comprar essa ação, aproveitar esse período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo vai cair, continuar caindo, e ter a valorização do meu capital neste ativo que vem valorizando. E aí eu espero com tranquilidade a mudança de direção desta ação para iniciar a compra, se eu tiver interesse em comprar, tá? Então, isso aqui é analisar dados no longo prazo. É eu entender que eu não posso ficar montando posições no mercado aleatoriamente, a qualquer momento, comprar na baixa e vender na alta. Essa comprar na baixa pode ser um tiro no pé, porque eu estou aqui em 2023 e essa ação pode cair até 2025, sei lá, tá? E aí posso entrar em ações que o mercado está comprando, está comprador, e eu estou deixando de investir o meu capital nesse tipo de empresa, como eu já mostrei algumas aí no canal, tá? Então, isso aqui é analisar no longo prazo. E é isso que eu ensino dentro da mentoria, entender essas movimentações, essas leituras, entender como traçar Fibonacci, buscar os alvos de Fibonacci, quais setores e quais ações eu devo ficar atento nos alvos de Fibonacci para montar posições pelo risco antes de quebrar o padrão de baixa em setores mais consistentes, que duram, que têm uma longa jornada aí no mercado aí de resiliência de preço e tal. É muito nítido nos gráficos nessas ações de longo prazo. E aí eu faço isso em ações brasileiras, nas ações americanas, que a gente consegue investir dentro das ações americanas pelas BDRs, ou você abre uma conta também no mercado americano, investe diretamente no mercado americano, que abre ainda mais ainda o leque de oportunidades dentro do mercado, ok? Então, participe dessa mentoria de renda variável, que hoje é o último dia de inscrições. Aproveite, R$ 30 apenas. Pode entrar agora. Se daqui 1 mês você não gostou, você pode ir lá cancelar a sua assinatura. Se não, a gente continua e semanalmente aulas ao vivo, semanalmente comentários semanais de vários ativos financeiros, ativos que vocês queiram que eu comente. Eu quero passar esse olhar que eu tenho de 15 anos para vocês, tentar enxergar o que eu enxergo, tá? Tentar identificar as oportunidades no mercado, tá? Isso vem com o tempo, não é do dia para a noite, tá? Então, por isso que eu fiz essa mentoria, eu preciso acompanhar você semanalmente, que é um processo de conhecimento
tá? Para tentar melhorar a sua assertividade dentro do mercado de renda variável, aumentar a probabilidade de ganho, ok? Então, pessoal, aproveite. É até hoje, às 23h59. Se gostou do vídeo, dê o seu like, deixa um comentário aí no vídeo de ações que você queira que eu comente, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.